Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre eletroquímica. A eletroquímica é uma área da química que estuda a relação entre a eletricidade e as reações químicas responsáveis pela transferência de elétrons de forma simultânea. Essas reações elas são chamadas de oxidação e redução, também denominadas como oxirredução ou popularmente conhecida como redox. Na reação de oxidação ocorre a perda do elétron por parte do reagente. Em consequência, o seu NOx é aumentado uma vez que há perda de espécie de carga elétrica negativa, ou seja, o reagente se torna mais positivo após o processo. Já na redução, ocorre a recepção do elétron por parte do reagente, o oposto da oxidação. Como consequência, o NOx do reagente cai uma vez que há o ganho de espécies de carga elétrica negativa, ou seja, o reagente se torna mais negativo após o processo. Um exemplo disso é a oxidação de íons ferro 3 por íons sério 4. A reação descrita pela essa equação aqui do lado, hein, galera? Conforme a equação mostrada anteriormente, um elétron é transferido do ferro para o sério, para formar íons de sério para o ferro. Quando uma substância possui uma grande afinidade por elétrons, como o sério, é chamado de agente oxidante, enquanto a espécie que promove a doação de um elétron para a espécie é conhecida como agente redutor. Dessa forma, pode-se fragmentar esta reação em duas simples equações, que mostram qual espécie que ganha elétrons e qual que perde. Igual está mostrando aqui, vou mostrar aqui para vocês, que a primeira ela ocorre a redução e a segunda equação ocorre a oxidação. É importante ressaltar que a eletroquímica também é dividida em dois principais ramos, como o estudo das pilhas e baterias e o estudo da eletrolise. No caso de estudo das pilhas e baterias, a energia química ela é convertida em energia elétrica, ou seja, nesses dispositivos são colocadas espécies químicas que reagem espontaneamente, havendo transferência de elétrons entre elas. Essa transferência de elétrons é aproveitada para gerar corrente elétrica, que faz alguns equipamentos elétricos funcionarem. Então, você pode imaginar como seria a vida hoje sem bateria? Será que teria, Thor, assim, te dando energia? Ou, sei lá, os rabos de cavalo do Avatar te dando energia, assim, conectado numa árvore? E a gente, não teria pilha? Então, pense em baterias de carro e baterias celulares, ambas recarregáveis. Por que são recarregáveis, mas as pilhas comuns e as pilhas alcalinas não? Qual é a diferença entre pilha e uma bateria? Pilhas. As pilhas necessitam gerar energia elétrica? No entanto, como? Para que exista eletricidade, deve haver corrente elétrica, certo? Podemos entendê-la como nada mais, nada menos que cargas em movimento ordenado em um condutor elétrico, que pode ser sólido ou numa solução eletrolítica. Mas, para que essas cargas se movam, é necessário uma diferença de potencial elétrico, DDP. Basicamente, uma pilha tem a seguinte estrutura: dois eletrodos metálicos submersos em um condutor elétrico. A DPP é produzida devido às reações do redox, que eu já falei nos slides sobre o redox e nos slides anteriores. Os elétrons são produzidos por meio de uma reação de oxidação e um dos eletrodos, que acumula uma carga negativa em um ponto da célula galvaniânica, é o acúmulo de elétrons que cria uma incompatibilidade do potencial dentro do sistema. Com a diferença de potencial, os elétrons migram de uma forma ordenada para o outro eletrodo, acumulando reações de redução em sua superfície. Esse processo continua até que se esgote a massa do eletrodo, onde ocorreu a oxidação
interrompendo a reação química. Então, tipo, para visualizar melhor como as células funcionam, experimente a célula de Daniel, desenvolvida pelo químico e físico inglês John Frederick Daniel em 1836. Quando posicionamos uma placa de zinco metálica em uma solução de sulfato de cobre 2 de cor azul, observamos após algum tempo a formação de um depósito metálico escuro na superfície de zinco. Aqui a gente tem a foto do inglês John Frederick Daniel, aqui do lado, e também a gente tem a foto, aqui a segunda foto, da primeira pilha que ele produziu. Já agora sobre as baterias. As baterias são um conjunto de pilhas ligadas em série, ou seja, são dispositivos eletroquímicos nos quais ocorrem reações de óxido-redução, produzindo uma corrente elétrica que assim pode ser chamada ainda de pilha secundária, bateria secundária ou acumuladores. As baterias, assim como as pilhas, apresentam um anodo e um cátodo, ambos em contato com um eletrolito na forma de solução ou em gel. O conjunto de pilhas que formam a bateria é ligado na seguinte forma: o polo positivo de uma liga-se ao polo negativo de outra. Isso pode ser feito em série ou em paralelo. Aí tem duas imagens da bateria e como que ela é aí por dentro. Principal diferença entre pilha e uma bateria. A principal diferença que uma bateria apresenta com relação à pilha comum, bateria primária, é o fato de poder ser recarregada, ou seja, voltar a sofrer o processo de oxidação e redução, o que produz a corrente elétrica. Como em qualquer pilha na bateria, ocorre oxidação, perda de elétrons, um eletrodo a redução, ganho de elétrons, em outro. Essa reação acaba quando não existe mais o eletrodo de oxidação, mas, todavia, quando recebe uma descarga elétrica externa, o eletrodo da oxidação é formado novamente, ou seja, volta a existir, favorecendo um novo ciclo, um ciclo de oxidação e redução. E aqui do lado a gente tem duas imagens dos componentes de uma pilha e dos componentes de uma bateria aí para vocês notarem tipo a diferença. Reações de oxidação, redução em células eletroquímicas. Muitas reações da oxidação e redução podem ser realizadas de duas formas, que são fisicamente muito diferentes. Em uma delas, a reação é desenvolvida colocando-se o oxidante ou redutor em contato direto com o recipiente adequado. Na segunda forma, a reação ela é realizada em uma célula eletroquímica, no qual os reagentes não estão em contato direto uns com os outros. E agora embaixo um exemplo do contato direto consiste no famoso experimento chamado árvore de prata, no qual um pedaço de cobre é imerso em uma solução contendo nitrato de prata. Os íons para prata migram para o metal e são reduzidos, igual tá aí mostrando para vocês aqui. E ao mesmo tempo a quantidade de cobre é oxidada, que é logo aqui embaixo. Multiplicando a semi-reação da prata por 2 e somando-se as reações, obtendo a equação iônica ligada para o processo global. Igual está mostrando ali em cima aí, ó. Um aspecto das reações do redox é que transferência de elétrons, portanto, uma reação líquida e idêntica, pode muitas vezes ser conduzida em uma célula eletroquímica, no qual o reagente oxidante e o agente redutor estão fisicamente separados um do outro. A principal função da ponte da salina é isolar os reagentes, mas manter o contato elétrico entre as duas metades da célula, igual está nessa imagem aqui do lado, que a gente pode ver.
Agora já nessa segunda imagem aí, essa aqui primeira, tem a outra na segunda imagem. A célula eletroquímica com um volumétrico. Isso mesmo. Quando um volumétrico de resistência interna elevada é conectado, ou quando os eletrodos não estão conectados, extremamente diz que a célula está em circuito aberto e desenvolve todo o seu potencial. O volume mede a diferença de potencial, isto é, a voltagem entre os dois eletrodos a qualquer instante. Essa voltagem é uma medida da tendência da reação da célula de prosseguir em direção ao equilíbrio. Quando a célula está em equilíbrio, a reação entre os íons ocorre na mesma velocidade, resultando em voltagem igual a zero na célula. Dessa forma, a célula com voltagem zero não realiza nenhum trabalho. A célula eletroquímica ela consiste em dois condutores, denominados eletrodos, cada um deles imerso em uma solução eletrolítica. Quando o eletrodo ocorre a redução, é chamado de cátodo, enquanto o anodo é o eletrodo responsável pela oxidação. A equação de Nernst. A equação de Nernst possui a capacidade de indicar a voltagem durante o funcionamento de uma pilha, bem como medir o pH e o kps de uma solução. Então, aí, a equação de Nernst. Vamos lá. No século XIX, o físico-químico alemão Walter Hermann Nernst desenvolveu uma equação matemática capaz de determinar o valor da diferença do potencial DDP, ou variação do potencial de uma pilha, em certo instante, do seu funcionamento. Essa equação, que ficou conhecida como equação de Nernst, é a seguinte, aí em cima, como vocês podem ver, está de pretinho aí, tem a fórmula dessa equação. E variação do potencial de pilha em certo instante, elevada a zero a variação do potencial padrão da pilha, a voltagem total dela, C e D concentrações da produção da equação global da pilha, sendo C e D os coeficientes desses participantes da equação, A e B concentração dos reagentes da equação global da pilha, sendo A e B os coeficientes desses participantes na equação, N o número de elétrons envolvido na oxidação e redução da pilha. Bem, aqui temos o exemplo de uma questão, né, de eletroquímica que foi retirada do Enem, e ela retrata o seguinte: o boato de que os lacres da lata de alumínio teriam alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ela não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela abaixo apresenta as semi-reações e os valores de potencial de redução de alguns metais. Aí aqui temos a semi-reação de alguns elementos, como lítio, potássio, magnésio, alumínio, zinco e cobre. E na segunda coluna temos o potencial padrão de redução destes respectivos elementos. Né? Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação dos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que avaliar qual é a semi-reação do alumínio, em que o alumínio 3+, ele perde 3 elétrons e se torna um alumínio metálico, né? E o seu potencial padrão é de menos 0,66. Então, para a gente encontrar aquele metal que pode proteger o alumínio da oxidação, então a gente vai ter que avaliar aquele que é menor
que o alumínio. Se o alumínio é menos 66 e ele está mais próximo de zero, significa que ele é um valor maior. Mas se a gente for analisar o lítio, que está perdendo um elétron e se tornando lítio metálico, seu potencial padrão é de menos 3,05, ou seja, ele está muito afastado de zero. Então, ele se torna um valor menor, assim como o potássio, que é menos 2,93. Então, para a gente responder essa questão, a gente teria que avaliar o potencial padrão de redução, em que menos 3,05 e menos 2,93 são, né, respectivamente, do lítio e do potássio. Questão 2. O valor de potencial padrão de redução é determinado levando-se em consideração os parâmetros de concentração, de pressão e temperatura. Sabe-se que há variação no valor de potencial da semi-reação quando há variação na concentração das espécies que constituem a semi-reação. Quando isso ocorre, a equação de Nash pode ser calculada a partir dos valores de diferentes concentrações, definindo o Φ. Letra A. Vamos definir os termos E0, N e Q, considerando em termos gerais que se tem a equação de Nash, que é igual E igual a E0 menos o 0,059 dividido por N vezes Q, né? Em que E significa potencial de eletrodo, E0 potencial de eletrodo padrão, o N número de mols envolvidos na semi-reação e que o quociente da reação da semi-reação. B. Escreva a reação da célula sabendo que uma determinada célula utiliza as seguintes semi-reações. Né? E aqui temos a semi-reação do níquel, né? 2 mais meio aquoso, perdendo 2 elétrons, formando níquel metálico. E o cromo 3 mais, perdendo 3 elétrons, indo para o cromo metálico. E aí temos o potencial padrão das duas semi-reações, que é 0,25 volts e 0,74 volts. Então, para a gente resolver essa equação, essa questão, primeiro a gente tem que avaliar qual que é a verdadeira reação que está acontecendo naquela célula. Então, a gente tem que encontrar qual é a reação que está acontecendo a redução e qual é a reação que está acontecendo a oxidação. E para isso a gente vai ter que analisar o potencial padrão. E aquele potencial padrão que estiver mais próximo de zero significa que ele está reduzindo, né? Então, o níquel, né, nesse caso, é o níquel, porque 0,25 está mais próximo de zero. Então, o níquel 2+, ele perde 2 elétrons e forma o níquel sólido. Então, é uma reação de redução. Já o cromo sólido, né, como está oxidando, então a gente vai ter que inverter. Então, o cromo sólido, ele vai virar o cromo 3+ meio aquoso e perde mais 3 elétrons. Aí a gente já analisou como que funciona a semi-reação de redução e oxidação. Depois a gente vai ter que equilibrar o número de elétrons. Como os números de elétrons são diferentes, então a gente vai ter que multiplicar a primeira equação por 3 e a segunda por 2. Sendo assim, o número de elétrons de ambas será equivalente a 6. A gente corta esse número de elétrons e acha a equação global, que é 3 íons de níquel, 2+, mais 2 cromos metálicos, formando 3 níqueis metálicos, mais 2 cromos, 2 íons de cromo 3, mais no meio aquoso. E a questão C é o seguinte: informe por meio de cálculos o valor do potencial E, sabendo que a concentração de níquel 2+, é igual a 10 a menos 4 mol por litro e a concentração de cromo 3+, é igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E para resolvermos essa questão, temos que calcular o zero, que é o potencial padrão do eletrodo, que é o potencial maior menos o menor. Então, vai ser menos 0,25 menos 0,74. E isso vamos achar
valor de positivo de 0,49 volts. E vamos aplicar esse valor na fórmula de equação de Nernst. Então, vai ser o valor do potencial, que é igual a 0,49 menos 0,0592, dividido pelo número de mols de elétrons, que é equivalente a 6, vezes o log da concentração de cromo 3+, elevado a 2, dividido pela equação, dividido pelo produto do níquel, que é mais elevado a 3. Então, a gente vai repetir essa fórmula, né? Então, vai ser E igual a 0,49 menos 0,0592 dividido por 6 vezes log do cromo 3+, que é igual a 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dividido por 10 a menos 4 elevado ao cubo. Resolvendo essa equação, a gente encontra um valor de 0,425 volts.